Bom, meus queridos, nós vamos fazer nesse dia uma meditação numa palavra e num assunto tão importante que eu gostaria que você pudesse estar lendo comigo, ainda que você não precise pegar a sua Bíblia, preste atenção naquilo que eu vou estar lendo aqui. Eu sei que pode ser uma palavra que você conhece, mas tenho certeza que o Senhor vai estar falando contigo, assim como falou comigo. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sob a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Bom, meus queridos, eu queria fazer aqui algumas perguntas antes de começarmos a meditar nessa palavra. Por quê? Por que será que Jacó quis ficar sozinho do lado de cá do Jordão? Bem na posição do Val de Jaboque, que é um lugar específico do Rio Jordão onde era mais fácil atravessar. Por que ele lutou com o anjo? Por que o anjo tocou na sua coxa? Por que o seu nome foi mudado? O que isso nos diz respeito hoje como igreja? Por que isso está escrito na palavra de Deus? Vem comigo, quero convidar você para meditarmos juntos nessa palavra que certamente nos abençoará nesse dia. A verdade é que vamos dar uma olhadinha um pouco na história de Jacó. A palavra de Deus diz então que ele, num dado momento, se fazendo passar por seu irmão Esaú, juntamente com uma estratégia da sua mãe, a palavra de Deus diz que ele se apresenta diante de Isaac e é abençoado. E uma vez que o seu irmão Esaú fica sabendo que ele tomou a sua bênção, a palavra de Deus diz que ele faz uma declaração que diz que o dia que o meu pai Isaac morrer, eu estou parafraseando, o dia que meu pai Isaac morrer, eu certamente vou me vingar do meu irmão Jacó e vou matar ele. Quando Rebeca sabe disso, sua mãe, ela fala a Jacó e vai então falar com Isaac e pede que ele possa dizer então que Jacó possa ir buscar uma mulher, uma esposa para si lá nos parentes dela. E a palavra de Deus diz que Isaac concorda com isso. Meus queridos, a primeira motivação, que existe na vida de Jacó, ela é uma motivação de buscar salvar a sua vida. Mas olha só, ele é um homem que é abençoado com uma bênção, que o próprio pai diz assim para Esaú: eu não tenho mais com que te abençoar, meu filho Esaú, porque eu já abençoei o teu irmão Jacó. Uma bênção que não seria retirada. Então Jacó é abençoado pelo seu pai. No momento que ele começa então a sua viagem rumo à casa de Labão, que vai ser o seu futuro sogro, diz que no meio do caminho, dormindo no lugar, ele tem um sonho. Quando dorme, bota a sua cabeça, botando uma pedra como travesseiro,
E ele sonha e vê os anjos de Deus subindo e descendo sob uma escada cujo o início dela estava na terra e o topo dela estava no céu. E Deus fala com ele e diz para ele que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seu pai, e que ele está se revelando para ele, dizendo que abençoaria a vida dele e seria com ele em tudo aquilo que ele ia fazer, e não o desampararia, não o deixaria. Jacó levanta desse sonho e diz: Deus está nesse lugar, eu não sabia. Ele pega o travesseiro, erege ele, que é uma pedra, né? E deita azeite, fazendo um voto ao Senhor. Meus queridos, ele faz então e chega à terra de Harã. E quando ele chega nessa terra, a palavra de Deus diz que ele encontra ali a sua futura esposa. E na verdade ele tem um encontro com a sua família, e ele passa então a constituir uma família, e tem um momento que Deus deixa muito claro para a vida de Labão, seu sogro. Deus começa a abençoar Labão, abençoando Jacó. Deus abençoa Jacó, e Jacó pode ver que Deus o tem abençoado pela maneira como ele prospera nas coisas que serve. E na medida então que os anos passam, trabalhando 14 anos pelas suas duas esposas, que são irmãs, né? Uma delas então era mais velha, outra mais nova. Então ele tem as suas duas esposas titulares, vamos dizer assim, e falando assim, tem um momento que Deus fala com ele, diz assim: olha, é para tu sair daqui e é para ti voltar para a terra do teu pai. Meus queridos, então, ele é um homem abençoado pelo seu pai, com uma bênção que não pode ser retirada. Ele é um homem que tem um sonho espiritual e Deus se revela para ele quando ele está a caminho da sua viagem, que deveria estar inseguro. Bom, quando ele está então lá na terra estranha, Deus dá para ele a sua família, Deus dá para ele uma prosperidade, porque a obra das mãos dele era abençoada. Deus dá para ele a graça, então, de ouvir a voz do Senhor, falando com ele, dizendo que era para ele sair dali e voltar à terra. Quando ele começa a fazer isso, a palavra de Deus diz que ele sai ocultamente, não revelando ao seu sogro. O seu sogro, depois de 3 dias, vem atrás dele. E antes que o seu sogro o encontrasse, Deus em sonho fala com o seu sogro, que estava bravo. E diz para ele assim: ó, tu não diz para Jacó nem bem nem mal. Não diz nada para ele. Vê o que tu vai fazer. Em outras palavras, quando Labão encontra Jacó, Labão diz assim: ó, o Senhor falou comigo ontem à noite e diz que não é para mim fazer nem bem nem mal para ti. Em outras palavras, aquilo que pudesse ser um perigo contra Jacó, a palavra de Deus diz que Deus paralisa até mesmo aquele que pudesse ter algum motivo para fazer alguma coisa com Jacó. E é relatado aos ouvidos dele. Meus queridos, caminhando então esse homem e vindo em direção àquilo que Deus lhe tinha mandado fazer, a palavra de Deus diz, quando ele chega então num determinado lugar, que ele vê os anjos de Deus. E ele chega a dizer assim: puxa, os anjos de Deus estão nesse lugar. E ele chama esse lugar por um nome chamado Manaim, que significa 2 exércitos. Na verdade, ele viu uma série de anjos naquele lugar. Então, ele é um homem que tem a bênção, e a bênção o acompanha. Ele tem um sonho, ele ouve uma promessa, ele tem um testemunho de Deus se revelando para ele, ele tem a graça de constituir uma família, ele tem uma prosperidade em meio ao seu trabalho fora do comum, ele tem uma direção de Deus para sair daquele lugar e voltar para a sua terra, ele tem o testemunho que o seu sogro o perseguindo porque ele saiu sem avisar, Deus intercede por ele para com o seu sogro, e é livrado de toda e qualquer ira, porque o homem ficou com temor de Deus. Ele chegando então a este lugar, perto do seu irmão, voltando à sua terra,
Ele vê os anjos de Deus e proclama. Manaim é o nome desse lugar. Meus queridos, então eu quero dizer o seguinte: Jacó, como nós, ele é um homem que passa por uma série de experiências aonde Deus se revela, falando e revelando para ele coisas que diz respeito ao seu nome, à sua obra, dando testemunho da sua fidelidade, o abençoando na construção, não somente da sua família, como nós na nossa, abençoando e guardando e protegendo e conduzindo, e em alguns momentos específicos da vida se manifestando de uma forma peculiar. Hoje, eu estava me lembrando, eu tenho uma cicatriz aqui nesse braço, não sei se você consegue ver, né? Olha só, ela é bem significativa. Eu estava me lembrando, aqui eu quase perdi a minha vida. Eu cortei esse pulso trabalhando, né? No tempo que eu tinha uma vidraçaria, o vidro explodiu, me cortou, esguichava sangue, perdi muito sangue. Mas eu não morri. Mas me lembrei que é uma marca, né? Isso me fez lembrar. Eu quero dizer que todos nós, como cristãos, nós temos experiências com Deus. Nós temos experiências com Deus. Coisas simples que Deus faz no mundo, nos abençoando e nos livrando em momentos difíceis. E coisas absolutamente espirituais, como sonhos, como anjos, como poder, como Deus fez com Jacó. Deus deu um sonho para Jacó e mostrou os cordeiros, os bodes, as ovelhas, de maneira que Deus deu a ele uma direção para que ele pudesse prosperar, aumentando seus rebanhos. Há coisas que são físicas e há coisas que são espirituais. Bom, meus queridos, este homem chamado Jacó, ele tem uma sequência de revelações de Deus. E tem um testemunho que Deus estava com ele, porque ele mesmo disse: eu saí indo sozinho e eu voltei com essa multidão, com 11 filhos, né, com 4 esposas, que lhe era permitido naquela época, embora não fosse a suprema vontade de Deus. Mas ele volta então com servos, ele tem bois, ele tem ovelhas, ele tem camelos, ele tem vacas, ele tem bezerros, ele tem fartura, ele tem uma prosperidade que ninguém pudesse adquirir em tão pouco tempo. E falando isso, eu quero dizer que assim como Jacó, todos nós temos testemunhos. Eu quero chamar à memória. Quais são? Você esqueceu, meu querido? Os testemunhos, as revelações, os livramentos físicos, as revelações, as visões, as coisas espirituais que Deus te deu. Eu tenho certeza que se você, terminando essa pregação, for escrever, for sentar e for orar, pedindo ao Senhor, me lembra. Lembra, Senhor. Não no caso o Senhor lembrar, mas pedir ao Senhor, Senhor, me lembra das coisas que eu tenho como testemunho. Eu tenho certeza que serão muitos. Meus amados, mas Jacó, como nós, sendo uma pessoa que tem conhecimento da presença de Deus, tanto no viver, como também nas experiências espirituais, como já falei, ele tem uma peculiaridade que lhe movia o coração. A palavra de Deus, então, diz que quando ouviu a declaração que o seu irmão lhe mataria na medida que o seu pai morresse, ele, ajudado pela sua mãe, ele sai da terra onde está e vai para a terra onde está ali o seu futuro sogro chamado Labão, como falei antes. A motivação dessa viagem é o medo da morte. A motivação dessa viagem é o medo da morte. Então ele sai com medo de morrer, porque ele não sabia quando o seu pai iria morrer. Não sabia o momento exato que Isaac iria morrer. Então ele sai com medo da morte. E quando ele foge de Esaú, seu irmão. Quando ele está vivendo com Labão, e quando Deus fala com ele e diz que é para ele voltar, ele sai sem avisar então, porque ele tinha medo que Labão não o deixasse sair, ou não deixasse levar a sua esposa e os seus filhos, ou quem sabe não deixasse levar também nem aquele que era o seu gado, os seus bens. A verdade, meus queridos, é que ele foge com medo de Esaú e depois ele foge com medo de Labão.
Meus amados, chegando ao Vale de Jaboque, à beira do Rio Jordão, ele mandou mensageiros para dizer ao seu irmão que ele estava voltando. E esses mensageiros foram, e quando esses mensageiros voltaram, eles disseram o seguinte: sim, nós avisamos o teu irmão Esaú, e ele está vindo com 400 homens. Meus queridos, quando Jacó ouviu que Esaú vinha com 400 homens, esse homem se apavorou. Esse homem teve o seu medo levantado de uma maneira extrema. A palavra de Deus diz que ele pegou e arquitetou um plano, colocando alguns servos com presentes, com camelos, com ovelhas, com vacas com as suas crias e coisas semelhantes, botando eles afastados, dizendo que era para eles se prostrar quando encontrasse Esaú, colocando no seu coração uma estratégia humana. Eu vou mandar presentes, e muitos presentes, e vou fazer eles se prostrar, e é para eles dizer quando se prostrarem: o teu servo Jacó está vindo. Meus queridos, ele faz essa estratégia, ele manda passar para o outro lado todos os seus bens, inclusive suas esposas e seus filhos. E ele fica sozinho do lado de cá, do Val de Jaboque. Sabe por quê, meus queridos? Porque uma pessoa, quando está com medo, muitas vezes o medo nos leva a nos isolar. É possível que ele tenha ficado do lado de cá, e a Bíblia diz que ele dividiu as famílias em 2 bandos, pensando: se Esaú atacar um, o outro pode escapar. Mas ele está do lado de cá, ele não está com nenhum dos bandos. Pode ser que uma primeira estratégia humana dele foi: como é eu que eu quero matar, eu vou ficar do lado de cá, protegido. Mas na verdade, ainda que humanamente ele possa ter pensado isso, assim como muitas vezes, quando o medo tem encontrado abrigo no coração dos servos de Deus, acontece que muitas vezes a nossa tendência é cada vez mais pensarmos em nos isolar para nos proteger. Bom, falando assim, esse homem que tinha, como nós, experiências com Deus, ele tinha medo, e tinha medo da morte. Assim como muitos podem ter medo da morte e medo de muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que ele, ficando então do lado de cá do Jordão, a palavra do Senhor diz que naquela noite ele luta com um anjo. E ele luta com um anjo, meus queridos. E é interessante que ele luta com um anjo com um propósito que eu vou falar em seguida. Mas é interessante que no momento que ele fica sabendo que o seu irmão Esaú está vindo, ele faz uma coisa que eu acho assim impressionante, né? Eu até vou ler aqui, é muito impressionante o que Jacó faz. Olha só. Ele diz a Deus, quando a informação lhe chega que Esaú está vindo com os 400, ele diz assim, ele ora a Deus assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Mudou de lugar aqui. E disse mais: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei-te bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Meus queridos, ele vai orar a Deus, ele diz ao Senhor o seguinte: Senhor, foi tu que me mandou voltar.
É interessante que ele vai apresentar a Deus a palavra que Deus deu para ele, movendo ele de sair lá da terra do seu sogro e voltando. Claro que ele fugiu por causa desse medo e ele está voltando agora e o medo aumentou porque há a notícia que o seu irmão está vindo ao seu encontro. Ele não sabe se é para o bem ou para o mal, mas ele pensa que é para o mal. Então ele vai a Deus e pede a Deus que Deus dê para ele um livramento, porque ele diz: Senhor, foi tu, Senhor, tu que és o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaque. Senhor, tu tens que me livrar, porque tu que mandou vir para cá. E ele lá no final dessa oração diz assim: Senhor, foi tu que disseste que me abençoaria, foi tu que disseste que seria comigo, foi tu que disseste que me aumentaria. Meus queridos, observe que o fato dele ter orado essas coisas é que ele se lembra daquele sonho aonde Deus lhe dá esse testemunho quando ele teve aquele sonho da escada. E ele se lembra muito bem da palavra que ouviu de Deus há poucos dias atrás. E eu penso que nesse aspecto Jacó também é semelhante a nós. Porque uma coisa é verdadeira, Deus fala e Deus está sempre falando. Hoje Deus vai falar contigo nessa palavra, assim como Deus pode ter falado contigo hoje através de uma outra conversa, ou de uma outra palavra, ou de um louvor, ou falou essa semana, ou tem falado nesse tempo. Então Deus falou a Jacó, ele tinha aquela palavra. Mas observe que, embora ele tivesse a palavra que Deus falou e as coisas que Deus prometeu, ele não tinha ainda, embora Deus tivesse prometido para ele, ele não tinha ainda uma segurança plena que Deus realmente o abençoaria e o livraria de seu irmão Esaú. Eu penso que nesse aspecto é muito semelhante a como nos comportamos muitas vezes em alguns momentos de aflição, de angústia, especialmente de medo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está nesse tempo, quem sabe, e tem alguns irmãos que estão passando por muita luta. Olha só, se eu fosse falar aqui da Janice, filha da minha Maria, essa menina, essa mulher está passando por muita luta, a Rosângela está passando por muita luta, é uma sequência, né? A Cíntia está passando por muita luta. Meus queridos, quem sabe, certamente também a casa do Henrique, a casa do Robson, nesses dias, mas esses dias são os dias que eles estão passando. A minha própria filha, né, com o Rodrigo, numa sequência de coisas que estão acontecendo, até a minha neta estando doente. Eu vou dizer uma coisa, meus queridos, algumas pessoas estão passando por um mar de aflição. Mas a questão é o seguinte, ainda que os meus medos ou a aflição chegue, muitas vezes eu quero te dizer uma coisa, você tem se lembrado das coisas que Deus te falou? Às vezes nós nos lembramos das coisas que Deus nos falou, mas nesses momentos temos dificuldade de crer que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Meus queridos, Jacó então se lembra e é capaz de falar com Deus, mas ele não é capaz de descansar na promessa. Ele não é capaz de descansar no próprio testemunho que ele sabe de uma maneira sobrenatural que Deus falou com ele. Mas a verdade é que então ele fica sozinho com um anjo. E ao ficar sozinho com um anjo, a Bíblia diz que ele luta com esse anjo a noite inteira. E quando estava saindo o dia, na alva, ele está agarrado ao anjo. E o anjo, meu querido, disse para ele: me solta, porque a alva já está, né, o dia já está chegando. Meus queridos, e a palavra de Deus disse que ele diz o seguinte: eu não vou te soltar se tu não me abençoares. Meus amados, Jacó, eu penso que isso é uma instrução para todos nós. Jacó, ele queria ser abençoado. Ele já tinha outros testemunhos. Ele tinha umas promessas. Mas aquele dia, ele teve uma experiência diferente. E eu penso que é uma experiência, que é a experiência do lugar que ele chama de Peniel, né? Ou seja, eu vi Deus face a face e eu estou vivo, a minha alma foi salva. Eu quero dizer uma coisa, aqueles medos ou aqueles princípios de aflições que de alguma forma eles rompem dentro do nosso coração, até mesmo a lógica, aonde nós
cauterizamos, quem sabe, um pensamento, ou temos uma luta que não passa, ou temos uma aflição aonde o nosso coração ele se desespera além da medida, aonde o medo encontra um abrigo e faz uma casa no nosso coração e não vai embora. Existe, como vemos na vida de Jacó, um momento que às vezes, ainda que tenhamos promessas, tenhamos dificuldade de crer nela. Na verdade, nós precisamos de um Peniel. O que é um Peniel? O Peniel é um encontro pessoal com Deus. Peniel, né, é um momento onde nós voltamos e abrimos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Aonde através da oração, através da súplica, através das lágrimas, através de rasgar um coração, quem sabe até olhando para uma promessa e apresentando, e orando, e clamando, e chorando diante de Deus, temos um encontro com o Senhor. Meus queridos, uma coisa são as promessas de Deus, e outra coisa é o próprio Deus. Uma coisa é encontrar a Deus. Uma coisa é tocar em Deus e ser tocado por Deus. A verdade é que esse momento de Peniel é um momento onde Jacó é abençoado. Esse momento é um momento pessoal, é um momento onde a gente às vezes fica sozinho. Muitas vezes olhamos para o céu assim de uma forma física, ou olhamos para alguém esperando que esse alguém nos socorra. Mas a verdade é que o grande e maior socorro que nós podemos receber, ele não vem dos homens. Ele vem do Senhor. É verdade sim que Jesus deseja se revelar, e ainda que ele já tenha falado comigo e contigo tantas vezes, se nós não temos um encontro, um Peniel com o Senhor, um encontro face a face, um encontro relacional, um encontro de intimidade, um encontro assim como os homens podem, as mulheres podem se abraçar, podem se tocar, serem tocados por Deus. Meus queridos, às vezes o medo e todos os tipos de sentimentos nocivos que podem se instalar no coração, eles vão ficar persistentes. Ainda que a promessa esteja ali, às vezes o coração, porque a perda da intimidade ou a intimidade não existe mais. Acaba existindo uma fraqueza para se crer naquele que prometeu. Eu crer na promessa sem ter comunhão renovada com aquele que prometeu é como algo vazio. A promessa não faz sentido porque eu não tenho mais a visão da face daquele que é todo-poderoso para cumprir o que prometeu. Então, nesse momento que Jacó tem um encontro com Deus, ele tem o seu nome mudado. Olha só, a palavra de Deus diz que o anjo pergunta para ele, e diz assim, qual é o teu nome? Jacó. E o anjo diz assim, tu não vai mais te chamar Jacó, tu vai te chamar Israel. Na verdade, o nome de Israel está escrito ali na Bíblia. Significa o seguinte, tu vais te chamar Israel porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Bom, quais os homens que Jacó lutou? Jacó, ele teve alguma coisa com seu irmão, né? E teve uma coisa com Labão, mas Deus está dizendo assim, olha, tu lutaste com os homens. Ele pode estar falando isso de uma forma profética, mas ele está falando de coisas que já tinham acontecido e que iriam acontecer. Ele saiu vencedor das suas aflições no tempo da sua família, porque ele teve muitos problemas relacionais, Jacó. Ele saiu vencedor dos problemas que teve com seu sogro Labão, quando esse o lhe enganou, lhe mudou o seu salário 10 vezes, diz a Bíblia. Ele saiu vencedor quando as suas mulheres contenderam por alguns assuntos. Ele saiu vencedor, na verdade, no momento que ele se chega a Deus e insiste. E vamos convir, não é uma luta física, porque a revelação dessa palavra fala de uma luta que, na verdade, não é uma luta de armas, mas é uma luta como aquele que luta que nem Abraão. Na verdade, ele não estava lutando para matar o anjo, para vencer o anjo. Ele estava lutando porque ele queria ser abençoado pelo anjo. Meus queridos, eu preciso e penso que é muito melhor ver, então, Jacó agarrado no anjo, sem largar o anjo.
É como aquele que se agarra com Deus. Diz assim, a minha esperança está no Senhor. É do Senhor que vem a minha vitória. É nele que eu encontro a minha esperança. Ele se agarra com Deus. Sabe aquelas coisas que você não consegue vencer? Sabe aquelas coisas que faz tempo que você está humilhado? Sabe aquelas coisas que vêm lá do tempo que você era pequeno? Sabe aquelas coisas que lhes bofeteiam tempo em tempo? Sabe aquelas coisas que você tem medo? Meus amados, existe um lugar, um momento onde se encontra com Deus. E é por isso, ainda que possa existir muitas explicações, meus queridos, que o anjo toca na coxa de Jacó. Por que o anjo tocou na coxa dele? A palavra de Deus diz muitos anos antes que Abraão, quando mandou o seu servo buscar uma esposa para Isaac, ele fez o seu servo tocar na sua coxa e jurar que cumpriria aquilo que estava por fazer. Se tem num pensamento judaico que a coxa de um varão, de um homem, é o símbolo da sua virilidade, da sua virilidade. Então o que acontece? Quando o anjo toca numa linguagem daquilo que se entende no coração de Jacó, ele está declarando sem palavra, diz assim, ó, eu estou tocando a tua coxa para dizer que eu vou me comprometer aliançado contigo, que certamente vou te abençoar e vou deixar uma marca. Meus queridos, como Jacó era um homem duvidador, embora Deus já tinha falado, Deus então se permite ser achado, se permite ser vencido. Olha só o que eu estou falando aqui. Deus se permite ser achado, Deus se permite ser vencido no sentido do clamor, da oração, da súplica, do quebrantamento, do desejo. Diz assim, eu não tenho forças para enfrentar, eu não tenho mais forças para me levantar, eu preciso que tu me renove, eu preciso que tu me abençoe. E quando ele é abençoado, ele sai daquele lugar então renovado, ele sai daquele lugar com uma força, com a convicção que ele ainda não tinha, porque ele tinha promessa, mas ele não tinha a profundidade do relacionamento. E no momento então que ele se levanta, e diz a palavra de Deus, manquejando, ele tem, então quem sabe passando anos, ele nunca mais ia esquecer daquele momento. Deus o marcou para sempre. E eu penso que essa marca que o Senhor deixou ali, como deixou e permitiu ter aqui, quem sabe uma marca no meu pulso, ou quem sabe, vou dizer que ainda que fale daqui ou fale da coxa, o Senhor tem deixado marcas no nosso coração. O Senhor tem deixado marcas no nosso coração, que são testemunhos da sua fidelidade, do seu amor, da sua provisão, do seu socorro, da sua libertação. Quantas vezes você disse, eis-me aqui, Senhor? E o Senhor disse do céu, eis-me aqui, meu servo. A verdade, meus queridos, é que tem coisas que nós não podemos nos enganar. Elas só podem ser resolvidas e só pode existir uma transformação quando temos verdadeiramente um encontro com Deus. Um Peniel. Esses dias que vivemos, nesses dias aflituosos, onde as pessoas, quem sabe, estão sozinhas. Quem sabe você está sozinho, muito dentro da sua casa, muito dentro do seu quarto. Quem sabe você está cheio de medo, quem sabe você está com medo da morte. Quem sabe você é uma pessoa que já teve tantas experiências com Deus, que tem 1 ou 2 ou 3 versículos que pode estar citando para Deus. Mas você está com dificuldade de crer porque ainda está com medo, embora tenha a promessa, que são muitas. Eu quero dizer, nesse dia, isso aqui que precisa um Peniel, precisa encontrar o Senhor face a face. Meus queridos, esse fato de ficar a noite inteira lutando com Deus é que ele começou a buscar a Deus, e ele buscou a Deus até encontrar, até ser abençoado. Ei, se você encontrar o Senhor e se você buscar nele a sua bênção, e certamente se buscar, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Meus queridos, eu quero te encorajar nesses dias a buscar o Senhor, a ter o teu momento, o teu Peniel. Ainda que você trabalhe e tenha que sair, mas que não deixe de ter aquele momento assim, ó, Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero te encontrar. Olha só o que Jacó disse. Jacó disse assim, ó, depois que o anjo abençoa, dizendo que o nome dele vai se chamar Israel. A palavra de Deus diz
que ele diz para o anjo e diz assim: qual é o teu nome? Meus queridos, essa curiosidade, ela tem que surgir de novo no teu coração e no meu. Essa curiosidade é querer conhecer a Deus mais profundamente. É conhecer os mistérios, conhecer a pessoa, conhecer o caráter, conhecer o que Deus pensa, conhecer a sua vontade. Meus amados, a verdade é o seguinte: existe um lugar secreto, um lugar íntimo, um lugar de comunhão, um lugar reservado, um lugar que é único, é um lugar entre o homem e Deus. Eu quero te convidar nesses dias para que você possa se chegar a esse lugar, para que você possa ter um encontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Quero falar àquelas pessoas que já tiveram um encontro com Deus. Eu quero dizer que o Senhor não mudou, viu? O Senhor conhece as tuas aflições, conhece os teus sentimentos que têm passado ao longo do dia. Também conhece teus pecados, mas acima de tudo, o Senhor conhece e sabe o que você deseja. A verdade, meus queridos, é que existe um caminho que você já experimentou, que você conhece para se chegar a Deus. Voltemos o nosso coração ao Senhor. Chega-te a Deus novamente, buscando Ele com intensidade. E certamente Deus transformará a sua vida. Você vai poder se levantar, passar o val de Jaboque e poder ir em direção àquilo que você teme. De maneira que, seguro, não só das promessas, mas do seu relacionamento e da bênção renovada que Deus vai dar para você pelo testemunho do seu Espírito, trazendo luz em cima de toda e qualquer treva, você poderá seguir o seu caminho com confiança. E se você não teve um encontro com Deus, se você não teve um encontro com a presença de Deus, meu querido, existe algo que excede tudo aquilo que o homem pode experimentar nesse mundo. Não há glória nesse mundo, não há prazer neste mundo que possa ser comparável a este momento, ao momento de poder nos encontrar com Deus Todo-Poderoso. Jacó disse: este lugar se chama Peniel. Meus amados, Jacó vivia num tempo que ele caminhava e olhava e via os anjos. Jacó vivia num tempo que, ainda que ele pudesse então estar ali, ele estava na presença de Deus, ao ponto de dizer: o Senhor está nesse lugar. Eu vi Deus face a face. A minha alma foi poupada. Na verdade, Deus quer poupar também a sua alma. Eu quero convidar você para se chegar a Deus nesses dias. Eu quero dizer para você que existe uma outra esfera, existe uma outra mentalidade, existe um outro sentido interior de vida, existe uma outra realização, existe sim uma paz, existe sim uma glória, existe sim uma convicção, uma certeza que excede todo e qualquer pensamento, que é dado àqueles que na verdade têm reservado de uma forma deliberada um tempo para buscar Deus com vontade de encontrar Ele. Sabe aquelas coisas que você ainda não conseguiu vencer? Pois é, Jacó conseguiu vencer e venceu para sempre o seu medo quando teve um encontro pessoal com Deus. Eu quero convidar você para estar buscando a Deus nessa semana. Amanhã nós temos marcado aqui um jejum nacional. Amanhã, então, é dia 29 de 3 de 2021. Quero convidar você para estar jejuando pelo Brasil, pelo presidente, pelos seus ministros, para que Deus possa fazer uma transformação e nos livrar dessa pandemia, modificando também estruturalmente o Brasil. Mas também quero convidar você para jejuar também por você mesmo, buscando para que Deus possa ouvir a sua voz do alto. Quem sabe, podendo, junto com uma multidão de irmãos que você conhece e outros que você não conhece nesse Brasil todo, e até fora dele. Tenho certeza que outras pessoas vão orar e vão jejuar fora do Brasil como brasileiros, para que Deus possa transformar a nossa nação. Mas antes de transformar a nação, Deus deseja transformar cada um de nós. Eu quero convidar você, busque o Senhor. Vamos abrir nosso coração. Vamos nos chegar ao Senhor enquanto é tempo. Vamos experimentar do seu renovo, vamos experimentar da sua alegria. Se você está triste, se você está com medo, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa,
ela é perfeita e diz que ela é agradável para nós. Eu quero, nesse momento, poder orar com você, pedindo que o Senhor possa abrir, na verdade, o seu entendimento, despertar o seu coração, de maneira que cada um possa fazer a menção do nome do Senhor na presença de Deus, lutando e buscando e clamando e suplicando por aquilo que tanto anseia a sua alma, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar a Ti, Senhor, nesse dia, pedindo ao Senhor graça e misericórdia por tudo aquilo, Senhor, que cada um de nós temos vivido. Eu quero pedir ao Senhor, Tu que tens te revelado a nós, nos abençoando, Senhor, no trato dessa vida, e também em tantas coisas que podemos olhar para trás, em revelações, em coisas, em experiências espirituais. Eu quero pedir ao Senhor, Tu que conheces, Senhor, o momento que vivemos e tudo aquilo que temos ouvido, e muitas das coisas que estamos ouvindo, Senhor, elas acabam atrapalhando a confiança que temos nas Tuas promessas. Eu quero rogar ao Senhor, move o coração do Teu povo, move o coração dos Teus servos, Senhor, que cada um deles possa buscar a Tua presença, e que possa, Senhor, assim como Jacó buscou até ser abençoado, que possamos, Senhor, buscar o Senhor como aqueles que lutam para serem abençoados naquilo que tanto anseiam, naquilo que é, Senhor, o desejo de poder ter vitória sobre alguma área, sobre alguma particularidade, sobre uma área de fraqueza na sua vida pessoal, relacional, Senhor, familiar. Eu quero pedir ao Senhor, glorifica o Teu nome, estendendo a Tua mão e nos abençoando, tocando os nossos corações para que possamos ser despertados pelo Teu Espírito, para sairmos, Senhor, da apatia, do medo e de sermos governados pelos sentimentos, mas que possamos nos mover pelo Teu Espírito ao Teu altar, e que possamos invocar o Teu nome, e que Tu possas se deixar achar, Senhor, e que possa abençoar os nossos corações, Te revelando intimamente a cada um de nós, de maneira que, fortalecidos pela Tua presença, por ter virmos a Tua face, por termos, Senhor, tocado em Ti, sido tocados por Ti, possamos nos levantar, Senhor, fortalecidos na Tua presença e por causa da Tua presença, por causa da presença do Teu Espírito, possamos, Senhor, caminhar com firmeza, com segurança, Senhor, a carreira que nos está proposta, podendo assim, Senhor, ajudar tantos outros que estão desesperançosos, para que em tudo, em todas as coisas, Tu possas ser glorificado naquilo que nos atendeu e naquilo que vai atender aqueles outros que ainda que vão Te suplicar. Nós oramos a Ti e Te pedimos essa graça, Te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos, amanhã nós temos então um jejum, que conforme está nominado ali até o meio-dia, se você quer fazer até o meio-dia, né? Assim como botei ali no Facebook, eu quero pedir que você faça esse jejum, vamos jejuar juntos, vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor. Eu vi um homem dizendo assim, quem é que pode nos livrar disso, quem é que pode nos livrar daquilo? Depois esse mesmo homem botou que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra o reino das trevas, na verdade. Oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, venhamos a ter discernimento. Meus queridos, confiamos em Deus, mas busquemos o Senhor, buscando encontrá-lo, para que Ele nos abençoe e nos dê o livramento pessoal, familiar, na cidade, no estado do Brasil e até mesmo no mundo, porque o Senhor, Ele certamente, Ele era, Ele é e Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso que tem poder para livrar, para destruir a peste, para destruir a enfermidade, para destruir a corrupção, para destruir tudo aquilo que de alguma forma possa estar atrapalhando a nossa caminhada de fé na presença dEle. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.